Olá, muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos acalmar, nos serenar, nos orientar no estudo desta noite. Nós estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E hoje nós vamos falar do item número 5, que fala sobre o óbolo da viúva. Vamos então fazer uma breve leitura do tópico e aí passaremos aos comentários e as considerações e as reflexões sobre o texto. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte ao gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram o que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Marcos 12:41. Muito bem, vamos lembrar aqui mais uma vez Jesus utilizando-se de uma cena do cotidiano, do dia a dia, dos hebreus daquela época, que estavam no templo, costumavam frequentar o templo, que era um local sagrado, um local em que todos iam oferecer as suas dádivas, fazer as oferendas, para Deus. E um dos locais do templo, chamado gasofilácio, era exatamente um local em que as pessoas procuravam, um local onde as pessoas ofereciam, o dinheiro, as suas doações para o templo. E era normalmente naquela época, esse tipo de artefato feito de metal, em que a pessoa colocava a moeda e a moeda ia descendo, fazendo barulho, exatamente para que se pudesse observar, ouvir a quantidade de dinheiro que cada um estava doando ali. Normalmente os mais ricos faziam essas doações de grande quantidade de dinheiro e para se vangloriar, da quantidade de dádivas, que estavam oferecendo aí ao povo. Já os pobres, como no caso da passagem da viúva, que ofereceu apenas 2 moedas, muitas vezes passava desapercebido ali a sua doação. Mas Jesus, utilizando-se da cena, foi muito sábio, como sempre, dizendo aos discípulos, da figura de linguagem, da importância da doação daquela pessoa que deu tudo o que tinha, não deu daquilo que lhe sobrava, como era o caso dos ricos, e nem tampouco fez nenhum tipo de propaganda ou de alarde, sobre o que estava doando ali. Apenas doou com o coração, deu tudo o que tinha, como disse Jesus, e por isso ela era muito mais valiosa, sua doação, o seu sacrifício era muito mais valioso do que aqueles que doaram daquilo que lhes sobrava. Bem, e aí nós já podemos refletir um pouco sobre essa mensagem que Jesus nos traz. Primeiro, essa questão de doar tudo o que tem. Vamos primeiro falar o que nós temos nessa vida, quais são as nossas posses. Nós podemos dividir as primeiras em posses materiais, aquilo que nós conquistamos ou recebemos ou herdamos, de coisas materiais, sejam de dinheiro, de riquezas, etc. E também podemos falar daquilo que trouxemos ao longo de muitas encarnações, como os nossos bens intelectuais, bens morais e bens espirituais. E aí sim nós conseguimos fazer uma diferenciação importante daquilo que nós podemos oferecer e daquilo que nós podemos doar aos nossos semelhantes.
e a nós mesmos, porque nós precisamos também tirar como aprendizado dessa lição, quando Jesus nos mostra aí a importância de doarmos daquilo que é necessário, nós temos sempre vamos dizer assim, essa postura de achar que nós somos os que devemos ajudar os nossos semelhantes. Mas os primeiros a serem auxiliados devem ser sempre os próprios, né, que querem ajudar, ou seja, nós mesmos. Nós devemos primeiro buscar identificar aquilo que precisamos melhorar em cada um de nós, os defeitos a serem eliminados, os vícios, todos os hábitos que nos trazem para o lado das imperfeições e buscar corrigir. E para isso devemos ouvir, né, essas palavras de Jesus, né, dizendo que devemos colocar todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação nesse trabalho de melhoria, de reforma interior. E é lógico que isso não nos exime de auxiliar os nossos semelhantes e é até um meio de auxiliar a nós mesmos. Quando nós fazemos o bem ao próximo, nós nos sentimos bem, a nossa consciência nos responde, dando respaldo aos nossos atos, à nossa conduta. E é exatamente isso que nós devemos buscar, a paz de consciência, a tranquilidade da consciência, que nos diz que estamos agindo bem, agindo corretamente. É lógico também que nós não devemos e não podemos querer condenar as pessoas de posses, né, que possuem muita riqueza e que fazem caridade material, né, auxiliam os seus semelhantes com até o que lhes sobra, né, e cada um é responsável por seus atos. Não podemos julgar e dizer, mas tem muito dinheiro, é fácil ajudar assim. Se eu tivesse muito dinheiro, eu também poderia fazer muito bem aos meus semelhantes. Não. Nós devemos fazer aquilo que nos compete dentro do que está ao nosso alcance. Eu tenho certeza que a intenção de Jesus com essa lição era mostrar aos homens e até hoje a nós mesmos, né, que o nosso trabalho, o nosso sacrifício, essa nossa caridade, ela deve primeiramente se limitar àquilo que está ao nosso alcance. As nossas relações, como eu falei, conosco mesmo, com o compromisso de estar sempre fazendo uma vigilância interna dos nossos atos, daquilo que nós precisamos melhorar, mas também das relações próximas que temos dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, das oportunidades que se apresentam a todos os momentos em nossa vida, de auxiliar pessoas, seja com a nossa reação em relação às ações das pessoas, que às vezes podem nos ofender e nós acabamos tendo o impulso de responder no mesmo nível e devemos sim controlar esse impulso para que nós possamos praticar essa caridade, doar disso que temos. Principalmente nós que somos espíritas e que já temos uma certa bagagem, né, do conhecimento das leis universais, daquilo que é importante para a nossa evolução, para a evolução da coletividade, dos nossos compromissos encarnatórios, aquilo que nós nos comprometemos a trabalhar nesta encarnação e em outras. Isso é muito importante para todos nós. Então observem que nessa passagem a viúva representa aquele espírito que às vezes tem pouco em termos materiais, mas tem muito em abundância, em quantidade de valores morais, de virtudes que podem oferecer. Então quando ela coloca ali aquelas 2 moedinhas no gasofilácio, é como se uma pessoa que simplesmente com uma boa palavra, com uma boa atitude, com um bom exemplo a ser passado para os filhos, né, numa situação cotidiana do dia a dia, é a pequena doação daquilo de mais profundo que nós temos, de mais valoroso que nós podemos oferecer, às vezes oportunamente, aos nossos semelhantes. É algo que devemos sempre estar atentos no nosso dia a dia.
E é necessário também que destaquemos a nossa visão do mundo, né, enquanto espíritos encarnados, a visão que temos da posse, do apego, do acúmulo de riquezas ou de bens materiais, às vezes não necessariamente riqueza, mas coisas materiais aos quais nos apegamos, né, num sentido de posse, que estimula até um pouco o egoísmo em cada um de nós. E é esse sentimento que muitas vezes bloqueia a nossa capacidade de auxiliar o nosso semelhante, nossa capacidade de ver o mundo do ponto de vista dos nossos semelhantes que passam por mais necessidades de ordem material, de ordem moral, que nós muitas vezes não passamos, né? No momento atual em que vivemos grandes dificuldades econômicas por parcelas consideráveis da nossa sociedade, muitos necessitando de auxílio do governo para poder colocar o pão do dia a dia em sua mesa para sobreviver. Muitas pessoas vivem nesse nível de sobrevivência, né? Trabalhando um dia para poder comer no dia seguinte. E muitas vezes também essa falta do necessário para as pessoas não se resume apenas ao material, como já dissemos, mas se resume também ao amor, à caridade, à fraternidade, ao convívio com demais pessoas que possam lhes orientar, lhes sanar as dúvidas, amenizar os seus sofrimentos com uma palavra amiga, com uma explanação sobre os textos evangélicos à luz da doutrina espírita, que é especificamente o nosso caso. Então isso pode auxiliar essas pessoas, isso pode, como já falei também, nos auxiliar, porque quando nós nos preparamos, nós nos voluntariamos a auxiliar aqueles que necessitam, o auxílio vem ao nosso lado também. Nós nos sentimos amparados, nos sentimos orientados, iluminados pelos nossos mentores que se aproximam e nos direcionam muitas vezes as ideias, as palavras, né, os sentimentos, porque às vezes não é apenas necessário, não é apenas suficiente, né, conhecer, saber falar, saber se expressar, mas a energia que envolve as nossas palavras, aquilo que nós estamos transmitindo para os nossos semelhantes, ela é carregada também dessas energias que vêm de cima, que vêm muitas vezes por parte da espiritualidade, que nos utiliza como instrumentos, né, instrumentos para que nós possamos dar este pequeno óbolo, né, como diz a lição, esse óbolo da viúva em prol daqueles que necessitam. Todos, e nós em primeiro lugar, sempre. E Jesus nos ensina em todo este capítulo, né, não apenas nesse tópico que estamos comentando, né, o próprio título do capítulo é não que a vossa mão esquerda não veja o que faz a mão direita, exatamente para que esses atos, essas ações, eles se revistam de muita discrição, muita humildade, muita reserva, para que nós não caiamos na tentação de manifestar aos demais, às pessoas com as quais convivemos, os atos que estamos realizando, de atos de caridade, atos de auxílio aos nossos semelhantes. Porque se assim o for, né, eles nos ensinam que a nossa recompensa, o nosso pagamento já terá chegado nessa vida. E nós devemos fazer toda essa doação de si mesmo, das nossas capacidades, das nossas potencialidades de auxílio, aproveitando todos os momentos em que esse auxílio se apresenta diante de nós, nós devemos fazê-lo com bastante humildade e sempre nos recolhendo dentro de si mesmo e dizendo: obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus, obrigado, mentores amigos, por terem me dado a oportunidade de ter a serenidade, de auxiliar, de refletir, de ter feito uma boa escolha,
de ter sido uma centelha de luz na vida de alguém, de ter sido um bom exemplo para um filho. Isso tudo nós devemos agradecer, porque isso tudo soma em prol da nossa própria evolução pessoal como espíritos, né, que realmente devemos nos atentar bastante nesta nossa encarnação. Porém, contudo, isso não é fácil. Nós sabemos, né, já dissemos anteriormente, que vivemos num mundo em que somos envolvidos no dia a dia por relações, sejam dentro da família, sejam no trabalho, no estudo, com os amigos, relações que são envolvidas pelo padrão, pelo viés do mundo materializado, né, da matéria e dos seus valores. As pessoas, de maneira geral, estão envolvidas e alimentam essa energia toda. E nós também. Se nós não estivermos atentos o tempo todo, nós acabamos envolvidos por essas relações, por esses valores da matéria, e isso nos leva a cometer erros às vezes. Erros que nós devemos encarar, de certa forma, até como naturais. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Estamos aqui para errar, mas devemos aprender com os nossos erros. Esses erros devem ser utilizados como ferramentas, como instrumentos para que nós possamos não repeti-los. E cada vez que nós conseguirmos essa façanha, né, de repetir menos os nossos erros, nós estaremos assim lapidando o nosso espírito e cumprindo com a nossa obrigação, com os nossos compromissos encarnatórios. Tenho certeza, todos nós temos isso aprendendo e estudando a doutrina, que quando nós estamos vivendo a nossa vida verdadeira, que é a vida do Espírito, nós temos este compromisso. Nós sabemos, temos consciência perfeita de quais são os nossos defeitos, os nossos vícios, e nós escolhemos encarnar em determinado círculo de pessoas, de espíritos com os quais precisamos conviver, com os quais precisamos desenvolver as virtudes necessárias para reparar esses vícios e esses defeitos que vivemos trazendo através de várias encarnações, né? E isso faz parte do nosso trabalho. E buscando trazer um pouco mais de conteúdo para o nosso estudo, eu assisti um vídeo no YouTube, né, sobre o mesmo tema, o óbolo da viúva, um estudo realizado pela nossa irmã Márcia Ramos, do Grupo Espírita Mensageiros da Luz, em 2017, onde ela usou como referência um livro de Chico Xavier, na psicografia de Emmanuel, né, publicado em 1962, que chama-se Justiça Divina. E são vários temas, né, e um dos temas que ela usou para fazer o estudo chama-se Merecimento Maior, é o capítulo 8. E nesse capítulo, realmente, Emmanuel faz diversas colocações, né, nos orientando sobre a importância dessa doação, desta caridade, que pode ser dividida de várias formas. Eu vou fazer apenas a leitura de alguns trechos para que a gente possa comentar. Ele inicia assim: divides o alimento com os irmãos subnutridos. Quanto possível, porém, oferece-lhes sem qualquer exibição de virtude o pão do conhecimento espiritual. Então veja bem a colocação de Emmanuel, né, tão importante para que nós possamos refletir, que além de dar a dádiva, né, necessária, né, do alimento, a coisa material para aqueles nossos irmãos que precisam, vamos também oferecer aquilo que temos de conhecimento espiritual, intelectual, moral, para fortalecer-lhes também o espírito, para que eles possam, da sua parte, né, ter coragem, ter forças para buscar pelo seu próprio esforço, pela sua própria dedicação, recuperar, né, a autoestima, a vontade, a dignidade de ter uma vida dentro dos padrões materiais necessários, né, e com bastante fortaleza espiritual também. Compras agasalho para os que sofrem ao desabrigo. Quanto possível, no entanto, movimenta as próprias mãos na costura, fabricando essa ou aquela peça de roupa,
destinadas aos que tremem de frio. Ou seja, nós devemos também, dentro da possibilidade de cada um, né? Vou dizer como exemplo disso aí, de costurar, fazer roupa, mas existem outras formas que nós talvez possamos encontrar com criatividade, com voluntariado, né? De auxiliar os nossos irmãos, dando o exemplo, né? Do nosso sacrifício, que é muito importante. E assim Emmanuel vai nos mostrando uma série de aspectos, né? E possibilidades que nós possamos oferecer para auxiliar os nossos irmãos. Horas de alma tranquila entre os irmãos de fé nos dias de céu azul. Quanto possível, no entanto, descansa com eles na fonte da prece, quando as lutas e as dores se fizerem mais acirradas. Nesse trecho, a gente pode destacar a importância das situações que ocorrem em nossas vidas, né? Muitos dias nós teremos dias de céu azul, dias de tranquilidade, dias de felicidade, dia em que os problemas parecem inexistirem. E nesses dias nós oramos, como ele diz, de alma tranquila, com gratidão, pedindo que sejamos fortalecidos e amparados para que nos dias de maior dificuldades possamos também descansar em prece, sem deixar que a nossa fé seja abalada pelas dificuldades, pelos problemas. Quando nós passamos, como ele diz, pelas lutas e as dores mais acirradas da nossa existência. Desculpa a quem te ofende. Quanto possível, entretanto, assume a iniciativa de reconciliação, cultivando a humildade. Olha que conselho belo esse, né? Normalmente nós nos esforçamos, normalmente nós nos magoamos com as ofensas, né? Quando somos ofendidos, o nosso orgulho é ferido, o nosso egoísmo fala mais alto e nós nos isolamos, muitas vezes retribuímos a ofensa na mesma proporção, mas quando nós conseguimos e nós devemos desculpar, perdoar e, como o Emmanuel nos orienta, muitas vezes devemos tomar a iniciativa de buscar a reconciliação com quem nos ofendeu, sendo humildes o suficiente, não para que muitas vezes nós estejamos assumindo o erro, muitas vezes nós temos razão numa situação em que somos ofendidos, mas devemos buscar simplesmente essa atitude de humildade, de reconciliar com aquele que nos ofendeu, dando assim o verdadeiro exemplo de espíritas, de cristãos que nós desejamos ser e que desejamos passar para os nossos semelhantes. E Emmanuel encerra o capítulo dizendo: todo bem, qualquer que ele seja, é bênção creditada a favor de quem o pratica. Da migalha à fortuna, ofertadas por amor, a toda uma escala de alegria e luz. Contudo, todo bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. Merecimento maior, que é exatamente o tópico, o tema deste capítulo do livro. Então ele nos fala que todo bem tem seu mérito, o bem daquele que tem grandes riquezas materiais e que doa do que sobra tem o seu mérito, aquele que tem pouco também doa do que lhe falta, tem bastante mérito, e que o mérito em si está no sacrifício. O maior mérito está no sacrifício, seja no sacrifício das coisas materiais, das quais nós nos desapegamos para auxiliar os nossos semelhantes, seja no sacrifício do nosso tempo, no sacrifício do nosso conforto, no sacrifício das nossas vaidades, dos nossos vícios, dos nossos defeitos, para que possamos oferecer aquilo que existe de melhor, aquilo que há de melhor em nós para os nossos semelhantes. Esta é a grande lição do óbolo da viúva, que Jesus nos deixou, que os Espíritos nos trouxeram na palavra de Emmanuel, nas obras de Chico e tantas outras que nós temos a bênção de receber da espiritualidade maior.
E assim nós encerramos o estudo, deixando aí como sugestão esse livro de Emmanuel, Justiça Divina. Todos os livros de Emmanuel são ótimos, né? Esse em particular, para que possamos ler com mais atenção, refletir com mais cuidado e buscar colocar todos esses ensinamentos em prática, né, na nossa vida, que é o mais importante. A doutrina espírita nos traz muito conhecimento, muita luz, mas essa luz é como algo que não pode ficar escondido embaixo do alqueire, né? Tem que ser colocado para iluminar o nosso caminho na forma de mudança nas nossas atitudes, mudanças necessárias para que nós possamos ter um merecimento maior nesta encarnação em que estamos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Muito obrigado pela caridade de todos e que Deus nos abençoe hoje e sempre.